Que a paz do Cristo esteja entre nós, agora e sempre. Nós vemos lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, o início do Sermão da Montanha, que são 9 situações aonde o Cristo nos trouxe as bem-aventuranças. Situações aonde nós devemos ter ou poderemos ter para o nosso desenvolvimento. Começou pelo início, como teria que ser. Bem-aventurados pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. O sermão da bem-aventurança. Então, bem-aventurados, felizes. Podemos entender felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas pobre de espírito, como é que nós devemos entender isso? Pobre de espírito é uma expressão que o orgulhoso, aquele que se acha melhor do que os outros, ou seja, alguém entre nós, um irmão nosso imperfeito, o mundo material está chamando alguém de pobre de espírito. Então imaginemos, por exemplo, alguns irmãos nossos lá no Nordeste, saindo de uma crise lá da seca, em oração, em romaria, aos trapos, com pouca roupa, com poucos recursos materiais, indo lá caminhar para pedir que chova, que venha a prosperidade. E aí parece um orgulhoso, esse orgulhoso com detentor até de recursos materiais, olha para aquelas pessoas simples, humildes, religiosas e possivelmente irá chamar de pobre de espírito, porque ele, orgulhoso, se acha rico de tudo, rico de saber, rico de posses materiais e rico de espírito. Ele é orgulhoso, se acha melhor do que os outros. E aquele simples, aquele humilde e até mesmo religioso é desconsiderado, é desprezado por nosso irmão que tem um orgulho acentuado. Assim, o Cristo colocou: bem-aventurados os pobres de espíritos. Vamos entender: felizes os humildes, que eles terão o reino dos céus. Reino dos céus nós podemos entender como os lugares mais elevados para a espiritualidade, onde tem os espíritos puros, os anjos, aqueles mais próximos do Cristo. Podemos entender o nosso desenvolvimento como reforma íntima também, já que Deus está em todo o universo, nós estamos trabalhando a nossa reforma íntima e podemos ser um espírito puro aqui, já entre nós. Obviamente, depois de muitas encarnações, um espírito puro ele vai aonde tem trabalho. Se tem trabalho aqui, ele poderá vir aqui, porque ele já tem um nível de consciência adiantado, ele sabe que é útil em algum lugar, ele busca o trabalho no bem e ali ele pode até estar numa missão de auxílio ao Cristo, conforme a sua vontade de auxiliar. Nós vemos a importância da humildade. A bem-aventurança é aquelas condições para o nosso progresso moral, como ser manso, ser pacificador, e o Cristo começa com humildade. Pois se eu não tenho humildade, eu já me acho melhor do que os outros, não vou querer aprender nada, porque eu já sei o que vão me dizer, o que eu já sei já é suficiente, ninguém tem mais nada para acrescentar para mim, principalmente se for algo relacionado ao plano espiritual. Porque o orgulhoso ele tende a ser materialista, uma pessoa pouco espiritualizada, alguém com dificuldade de compreender a mensagem do Cristo. O orgulhoso ele quer que venham tudo para ele, tudo pronto. Ele não quer o trabalho no bem. Ele já se acha melhor do que os outros, se acha então merecedor
de que a espiritualidade superior já venha a ofertar tudo pronto. Assim, uma outra passagem, o Cristo reunido com seus discípulos, um deles perguntou: quem será o maior no reino dos céus? O Cristo pega um menino pequeno e coloca no meio e diz: aquele que se fizer pequeno como essa criança será o maior no reino dos céus. Ali também o Cristo está nos mostrando a importância da simplicidade, da humildade, em se fazer pequeno, ser humilde, sem se exalçar, pois aquele que se rebaixar será exalçado. Se eu busco somente demonstrar que eu sou bom, que eu faço tudo certo, que eu sou melhor do que todos, estou ostentando, não estou tendo humildade. Se eu não tenho humildade, eu não posso praticar as outras virtudes da forma correta, como a caridade, com ostentação não é caridade. E assim, para nós desenvolvermos nossas virtudes, para nós desenvolvermos, conforme está no Sermão da Montanha, primeiro nós temos que trabalhar a humildade, compreendendo a importância da simplicidade do sentimento, de sermos adequados ao momento. Não podemos querer nos exalçar, querer também ter destaque, querer ostentar, querer ser arrogante e orgulhoso. A humildade nos prepara para o aprendizado. A humildade faz com que a nossa oração seja escutada. Vamos então compreender o que o Cristo espera, que é vivenciar o bem, mas da forma correta, começando pela humildade, exemplificando o que nós temos que exemplificar, que é o nosso progresso moral pelas ações, e se nós queremos ser maior, que nós venhamos a servir e não ser servidos. Pois como Cristo, que foi o maior de todos que veio para nós como encarnado, e é o maior entre os desencarnados, o governador do nosso planeta, ele mesmo diz que veio para servir e não para ser servido. E para servir tem que ter humildade. Porque o orgulhoso ele só quer ser servido. O orgulhoso ele quer o mundo para adorar ele, porque ele é melhor do que os outros. Ele quer os outros servindo a ele. Ele não está ainda com condição básica para começar a servir, a ser útil para todos à sua volta. Então, que nós tenhamos sempre uma humildade como Cristo espera, esse espírito de muita luz, maior de todos entre nós, e que busquemos esse exemplo na nossa vida diariamente, vivenciando a humildade e o nosso progresso moral. Que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre.